Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar sobre as principais dúvidas sobre as regras de transição com relação à reforma da Previdência. Nós, aqui do site Saber a Lei, já realizamos 2 vídeos sobre o tema e restaram algumas dúvidas que foram reiteradas. Por isso hoje nós vamos conversar com o Dr. Valdemar Ramos sobre as principais dúvidas que restaram desses vídeos. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Gilberto? Tudo jóia. Valdemar, a primeira dúvida, na verdade, é uma dúvida que ela é perguntada através de um exemplo. É um homem que pergunta, ele diz assim: doutor, eu já tenho 32 anos de contribuição e tenho 58 anos de idade. Como vai ficar a minha situação para eu me aposentar se for aprovada essa reforma da Previdência? Ok, Gilberto. Nós recebemos diversas perguntas relacionadas à regra de transição da PEC 287, que é a reforma da Previdência, que está trazendo profundas alterações no sistema previdenciário. E toda vez que existe uma reforma, uma alteração tão substancial no sistema previdenciário, é natural que as pessoas se sintam inseguras e com bastante dúvidas em relação às novas regras. Especificamente esse caso, o segurado no exemplo que o doutor mencionou são 32 anos de contribuição, é isso? E a idade? 58 anos. 58 anos. Então vamos lá. Então, se é um homem e tem 32 anos, pela regra atual, ele necessita ter 35 anos de contribuição, independente da idade. A lei atual não exige uma idade mínima para obter a aposentadoria e apenas exige o tempo de contribuição, no caso 35 anos. Como faltam 3 anos para essa pessoa se aposentar, tem 32 anos para 35, faltam 3, como ela já tem uma idade superior a 50 anos, ela vai cair na regra de transição. E o que determina essa regra de transição? Que a pessoa terá que contribuir 50% do tempo que faltava para ela se aposentar nas regras atuais. Ou seja, no caso desse segurado que nos encaminhou essa pergunta, faltam 3 anos para ele obter a aposentadoria, logo ele terá que contribuir por 1 ano e meio a mais para ele ter direito à aposentadoria com as novas regras sendo implementadas. Agora, o que é interessante nesse caso, Gilberto, é que os 50% a mais é do tempo que faltava para essa pessoa obter a aposentadoria. Isso não se aplica em relação à idade. Tá? A nova regra, para quem cai na regra de transição, não utiliza o critério idade e apenas então somente utiliza o tempo que faltava de contribuição para essa pessoa se aposentar. Então, nesse caso, ele aos 35 anos ele não vai conseguir obter a aposentadoria, ele vai ter que trabalhar até 36 anos e meio de contribuição para obter uma aposentadoria já no novo regime. Agora, o que é bom, doutor, isso nós tratamos em um vídeo específico e vamos tratar em um outro também respondendo essas dúvidas, é que em relação ao cálculo do valor do benefício, para quem cair na regra de transição, vai ser mais benéfico, porque não terá o fator previdenciário. Então, em alguns casos, para quem cai na regra de transição, o benefício concedido com a nova regra, ele vai beneficiar, porque não vai ter a questão da aplicação do fator previdenciário. Perfeitamente, Valdemar. Vamos inverter um pouquinho a pergunta agora para a mulher, tá? Que também são bastante reiteradas as dúvidas. E a principal dúvida é aquela, né? Tenho 28 anos, tenho 28 anos de contribuição e tenho, por exemplo, 46 anos de idade. Como está a minha situação? Como é que fica a situação da mulher? No caso da mulher, a aposentadoria por tempo de contribuição hoje, pela regra atual, ela tem que ter 30 anos de contribuição e não exige idade mínima, independente da idade. Ela provando 30 anos de contribuição, ela tem a concessão do benefício previdenciário. No exemplo dessa senhora que encaminhou, dessa jovem senhora, né, na verdade, 46 anos, dessa pessoa que encaminhou a pergunta, tirando essa dúvida, né, como que ficará a situação dela, como ela tem 28 anos de contribuição, faltam apenas 2 anos para ela alcançar o tempo exigido pela lei. Logo, como ela tem 46 anos, para a mulher a regra de transição é aplicada para quem tem 45 anos de idade. Então ela vai cair na regra de transição também, terá que contribuir 1 ano a mais, porque faltam 2, 50% a mais do que falta é 1 ano. Então, com 31 anos de contribuição, ela vai se aposentar pela nova regra, sem aplicação do fator previdenciário.
Então ela também será beneficiada por essa regra de transição. Interessante. Valdemar, e para aquelas pessoas que já têm os requisitos para aposentadoria, como que essa PEC, essa mudança, essa reforma previdenciária vai afetar? Ela pode requerer os benefícios já com as novas regras? Perfeito, Gilberto. Aí é que eu considero uma regra bastante injusta, a diferenciação entre as pessoas que vai cair direto na nova regra, as pessoas que vão cair na regra de transição e aquelas pessoas que já complementaram o tempo e o direito, os requisitos suficientes para obter o benefício hoje na regra atual, essas pessoas eu considero que vão se prejudicar de uma maneira muito significativa. Por quê? Tem a questão do direito adquirido, se essa pessoa já obteve o tempo mínimo de contribuição necessário para obter a aposentadoria, ela não vai cair na regra de transição, mesmo com a entrada em vigor das novas regras, ela não dando entrada agora na aposentadoria e optando por dar entrada só depois da entrada em vigor das novas regras, ela terá o benefício dela concedido de acordo com a regra atual, que foi quando ela implementou todas as condições de obter o benefício. Então ela vai se aposentar com a aplicação do fator previdenciário. Eu considero injusta essa situação porque... Beneficia quem está na transição. Exato, uma pessoa que, por exemplo, vamos utilizar o homem aqui. Um homem com 34 anos de contribuição, falta um ano, ele vai pagar mais 6 meses na regra de transição e vai se aposentar sem o fator previdenciário. Aquele que já tem 35 anos de contribuição hoje, ou seja, trabalhou mais, contribuiu mais atualmente, já cumpriu as regras, dependendo da idade dele, se ele não cair na regra de transição, tiver abaixo de 50 anos, ou melhor, ele não vai cair na regra de transição, ele já vai ter as condições implementadas para ter o benefício com a regra atual, porque ele já tem os 35 anos, então ele vai se aposentar com o fator previdenciário. Então o valor do benefício dele vai reduzir muito. Sim. Então é muito mais vantajoso essa pessoa que está próxima de se aposentar, cair na regra de transição, pagar um pouquinho a mais e se aposentar sem o fator previdenciário, do que esse segurado que já implementou ou vai implementar as condições de obter a aposentadoria antes da entrada em vigor das novas regras da reforma da Previdência Social. Então a discrepância é muito grande. É claro, o que nós aconselhamos sempre, antes de tomar qualquer atitude de verificar se a regra antiga, a nova regra ou a regra de transição será mais vantajosa, é sempre importante o segurado fazer uma consultoria, fazer uma análise, fazer os cálculos do tempo que ele tem de contribuição, uma simulação da renda mensal inicial desse benefício a ser concedido nos 3 sistemas, para ele identificar de uma maneira precisa e concreta qual será o regime mais vantajoso para essa pessoa obter a aposentadoria. Porque é impossível aqui a gente ter a pretensão de responder todo mundo de forma coletiva, porque cada caso é um caso. Não tem como a gente avaliar de forma genérica e unitária todos os casos que chegam até a gente através de perguntas. Nós passamos aqui uma regra geral, mas se você está próximo a se aposentar, a recomendação é que você realize os cálculos, procure um profissional, uma consultoria na área previdenciária. É um pouco salgado o valor, geralmente para fazer um laudo, uma contagem de tempo, simulação de tempo de valor de benefício. Geralmente não é um valor barato, mas é muito mais caro e muito mais prejudicial esse segurado tomar uma decisão precipitada sem ter segurança do que está fazendo e prejudicar uma vida inteira de trabalho. Sim. Então é sempre recomendável que seja feita aí uma consultoria para ser realizados os cálculos para verificar qual é o melhor regime para obter a aposentadoria. Perfeito. Valdemar, agora eu queria conversar um pouquinho sobre aposentadoria pela idade. Né? Perfeito. E uma pergunta recorrente é aquela: já tenho 65 anos de idade, Okay. né? já estou contribuindo, mas só tenho, por exemplo, 13 anos de contribuição. Perfeito. Quando vou poder me aposentar pelas novas regras? Perfeito. A nova regra, doutor, ela não terá mais a questão da aposentadoria por idade. Não vai existir mais aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Vai ser aposentadoria única aos 65 anos de idade, homem ou mulher. Agora, nesse caso em especial, a pessoa já tem 65 anos, é um homem, né? E ela tem 13 anos de contribuição.
vai cair na regra de transição. Pelas novas regras, o prazo mínimo para obter a aposentadoria são de 25 anos de contribuição, então independente de qualquer critério, a pessoa terá que ter 65 anos de idade pela nova regra, pela PEC 287, mais no mínimo 25 anos de contribuição para conseguir a aposentadoria. Agora, esse exemplo que o doutor mencionou, essa pessoa estava próxima a obter, pela regra atual, uma aposentadoria por idade, que é aquela que exige para o homem 65 anos e 15 anos de contribuição. Faltando 2 anos, então ele vai ter que, na regra de transição, pagar mais ele vai pagar 16 anos de contribuição para obter a aposentadoria já pela nova regra. Mas aí ele vai obter uma aposentadoria por idade com o pagamento desse pedágio da regra de transição. Então, hoje a aposentadoria, só para frisar bem, a aposentadoria agora é única, 65 anos. Isso. Pouco importa se a pessoa tem 30 anos de contribuição e 60 anos de idade, por exemplo. Exatamente. Não importa, ela vai ter que completar 65 anos para poder se aposentar. Exato. Se as novas regras, a PEC enviada pelo governo de emenda à Constituição, forem aprovadas da forma em que foi proposta, sim, haverá uma única aposentadoria. A idade para se aposentar será 65 anos, independente do tempo de contribuição. O único limitador aí, mínimo, é a contribuição, que ela exige 25 anos de contribuição no mínimo para essa pessoa ter acesso à aposentadoria e mais a idade mínima de 65 anos de idade. Bom, Aldemar, a próxima pergunta técnica, né, que as pessoas têm feito para a gente vem de um descontentamento e de uma descrença no Estado e na Previdência Social. As pessoas estão nos perguntando muito corriqueiramente o seguinte: posso parar de pagar? Porque até os 65 anos de idade agora vai ficar muito complicado de eu me aposentar. Posso me aposentar? E outra, posso resgatar o dinheiro pela qual eu já contribuí com a Previdência Social durante longo tempo ou durante até toda a minha vida? Como é que você responde a essas pessoas diante dessa insatisfação social? Perfeito, Gilberto. Realmente nós recebemos várias questões relacionadas a essa circunstância. Se essa pessoa tem a possibilidade, pelo regime atual de Previdência Social que é implementado aqui no Brasil, de resgatar aquilo que ela já pagou, porque com as novas regras esse segurado entende que não terá acesso à aposentadoria, uma vez que ele tem que contribuir por um longo período e ele também tem que obter a aposentadoria com uma idade já bem avançada. Então muitas vezes o custo-benefício que ele está pagando para a Previdência, o que ele vai receber de retorno somente após 65 anos de idade, não é tão interessante do ponto de vista econômico. Então muitas pessoas têm essa dúvida se ela pode retirar da Previdência aquilo que ela pagou, né, para investir em uma outra coisa, enfim, algum outro tipo de investimento, e também se ela pode parar de pagar a Previdência Social. Eu já vou responder imediatamente, doutor, as duas perguntas, que a resposta é negativa. Tá? Não tem como resgatar os valores que foram pagos para a Previdência Social e também não tem como parar, em algumas hipóteses, e eu vou esclarecer aqui esse assunto, não tem como parar de pagar as contribuições previdenciárias, salvo algumas exceções que nós vamos esclarecer agora. Por que não pode resgatar o valor que já foi pago para a Previdência? Uma vez que a pessoa entende que ela não vai ter acesso ao benefício previdenciário, não há uma contraprestação do que ela pagou, porque então que ela tem que ser obrigada a pagar a Previdência e não ter direito de resgatar esses valores. Antes de 91, doutor, antes da Constituição Federal, existia a LOPS, que era a Lei Orgânica da Previdência Social, e que existia um instituto chamado pecúlio. O que era esse pecúlio? Era justamente isso, a pessoa tinha a opção de resgatar o dinheiro que ela pagou para a Previdência, na hipótese dela não obter um benefício previdenciário. Claro que as regras um pouco mais complexas, mas de uma maneira bem simples aqui esclarecendo, era isso. O chamado pecúlio era o resgate desses valores pagos. De 91 até a presente data, com o atual regime geral de Previdência Social, não existe a possibilidade de resgatar. Isso porque na própria Constituição Federal, o sistema previdenciário, a Seguridade Social onde a Previdência está inserida, é regida por vários princípios. Um dos princípios da Previdência Social é da solidariedade, ou seja, você paga num bolo, tá, para todos,
E não necessariamente você vai utilizar aquilo que você pagou, mas ele entra para sustentar o sistema previdenciário. Então, esses valores que você pagou, você não tem a possibilidade de resgatar. Eu estou colocando aqui apenas um princípio, mas são vários princípios que regem a Previdência Social, aonde é estabelecido que não há possibilidade de resgatar o montante que é pago para a Previdência Social. Então não há possibilidade. Agora, em relação a suspender, a parar de pagar a contribuição previdenciária, nem sempre é possível. Por quê? Pelo sistema atual, a contribuição previdenciária ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória. Não depende da vontade do trabalhador. Uma vez que a pessoa prestou serviço remunerado, seja como empregado registrado na CLT, seja como contribuinte individual, autônomo, ele automaticamente é devedor da contribuição previdenciária e deve pagar. Não é facultativo, ele não tem opção. Quem é empregado já vem descontado da folha de pagamento, do holerite dele. Quem é contribuinte individual, autônomo, tem que recolher o carnê e pagar. Agora, evidentemente que o contribuinte facultativo, que é a dona de casa, o desempregado, o estudante, ou seja, aquelas pessoas que não são obrigadas a pagar, mas que elas, por opção, por vontade própria, ato volitivo, decidem realizar o pagamento das contribuições para ter a proteção previdenciária. Para esses segurados facultativos, sim, eles têm a opção de suspender o pagamento das contribuições previdenciárias. Só que tem uma consequência, ele pode suspender, mas também perderá depois de um determinado período. Normalmente facultativo tem um período de carência de 6 meses. Após 6 meses ele vai perder a qualidade de segurado e não vai ter acesso aos benefícios previdenciários, como se ficar incapacitado não poderá receber auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. Se essa pessoa falecer, os seus dependentes não receberá a pensão por morte. Então tem algumas consequências negativas em relação à suspensão do pagamento das contribuições. O contribuinte individual, que é o autônomo, que a gente chama, ele de certa forma pode, não é aconselhável, mas ele pode suspender o pagamento, mas ele vai ser um devedor da Previdência Social. Se ele prestou um serviço como autônomo e não recolheu as contribuições previdenciárias, ele vai ser um devedor da Previdência Social, e quando no futuro ele também for requerer um benefício previdenciário, aquele período que ele não pagou, ou ele deverá regularizar esse pagamento para ter acesso ao benefício, ou então ele não terá a concessão daquele benefício. Então isso gera um prejuízo também. Então, de forma resumida, quem é contribuinte facultativo pode suspender o pagamento, mas não pode resgatar o que já pagou. O contribuinte individual, que é o autônomo, ele suspendendo o pagamento, se ele continuar prestando serviço, ele vai se tornar um devedor da Previdência, e se ele precisar ter acesso a um benefício, esse benefício não vai ser concedido. Agora, quem é trabalhador empregado com vínculo na CLT, esse não tem opção, porque já é descontado na fonte, ele já recebe seu salário com o desconto do pagamento da Previdência Social. Perfeito, Valdemar. Eu acho que as dúvidas foram super esclarecidas. Tivemos uma aula aqui de direito previdenciário sobre essas regras de transição. Curto e grosso, Valdemar. Eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal para o senhor. Ok, vamos lá. O senhor acha que essa PEC ela está praticamente aprovada pelo Congresso, ou ainda temos uma esperança desse despautério estatal não ser aprovado? Olha, Gilberto, existem alguns movimentos sociais contra essa reforma da Previdência. Nós temos alguns sindicatos, alguns movimentos dos aposentados, de vários segmentos da sociedade como um todo, contra essa PEC, contra essa reforma, que do nosso ponto de vista ela é um absurdo. Nós também somos contra essa reforma da maneira em que ela está sendo proposta. Mas hoje, doutor, nós estamos aí no começo de 2017, ela está prevista para ser votada e concluída e aprovada aí no segundo semestre, né, agosto, setembro mais ou menos, mas hoje o que nós visualizamos no âmbito político é que essa reforma está com uma força muito grande e a probabilidade dela ser aprovada, principalmente a questão da idade de 65 anos, está praticamente definida, doutor. Então, pode ser que o cenário político seja alterado, seja modificado, dependendo do que a população reagir em relação a essa reforma da Previdência, mas o que nós estamos visualizando atualmente é que o governo está com uma força muito grande em relação a essa reforma da Previdência.
Ok, Valdemar, sempre a gente recebe essa tua informação com tristeza, em nosso nome, em nome dos trabalhadores brasileiros. A gente recebe essa informação e essa constatação, o seu olhar para o âmbito político. Mas, então, vamos ter que trabalhar com essa realidade. Eu te agradeço a sua compreensão, a clareza com que o senhor tratou os temas pela qual foi indagado. A gente se coloca à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento mais específico que você tenha. Sugerimos que vá até o site www.saberalei.com.br. Na parte de contatos, você vai poder ter um campo lá, descrever a sua questão particular e, dentro do possível, iremos responder a sua dúvida. Doutor, mais alguma consideração? Eu já me despeço e um grande abraço. Ok, um grande abraço, Gilberto. Apenas isso mesmo na sua finalização, só complementando que a gente convida também você que acompanhou esse vídeo até aqui, acompanha os nossos conteúdos para se inscrever, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para receber as notificações dos novos vídeos. E no nosso site, no rodapé, tem um botão chamado cadastrar e-mail, você pode cadastrar também para receber os artigos escritos com periodicidade semanal na caixa do seu e-mail. Agradeço também a sua paciência e atenção de acompanhar esse vídeo até aqui. Um grande abraço para você que acompanhou a gente, um grande abraço para você, Gilberto, e até a próxima. Até a próxima.